Graça e paz da parte do Senhor Jesus. Hoje é domingo da ressurreição. Hoje é domingo de Páscoa. E nós queremos convidar você a participar da Santa Ceia do Senhor, onde vamos compartilhar da palavra do Senhor ao teu coração. Vamos ouvir uma canção para preparar os nossos corações para esse momento tão importante da história da Igreja do Senhor Jesus. Quero chuva, tua chuva sobre nós. Chuva, quero chuva, tua chuva sobre nós. Quero chuva, tua chuva sobre nós. Vai chover, vai chover. Abra as comportas dos céus e vai chover. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus possa agora nesse momento entrar no seu lar, que esse domingo da ressurreição, esse domingo de Páscoa, esse momento de comunhão, ele possa fazer parte da sua história de vida como um cristão, como uma cristã, aqueles que creem no poder da palavra do Senhor Jesus. Nós queremos já saudar todos os irmãos e irmãs com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus, dizer que nós temos uma paz que o mundo não conhece, a paz que excede todo entendimento humano. Essa paz, ela habita dentro de nós. Nós já queremos saudar a todos que estão conosco, participando, nosso irmão evangelista Oséias, nossa irmã Ana Paula, nossa irmã Adriana e os demais. O Robert também está entrando aí. Vamos adorar o Senhor, nosso Deus, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, porque a Ele toda honra, toda glória, todo louvor para todo sempre. Amém.
Nossa irmã Laurita está entrando. Quero pedir que você possa compartilhar essa live em todos os grupos, que você possa compartilhar para um conhecido, de forma que a palavra do Senhor possa ir de encontro para aquele a qual o Senhor tem uma mensagem no nome de Jesus. Eu quero orar nesse momento com você e pedir que você possa fechar os seus olhos e ficar em espírito e em oração nesse momento. Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus entramos em Sua presença para Te adorar e bendizer o Seu nome na beleza da Sua santidade. Muito obrigado, Senhor, pelo triunfo da Tua igreja por meio da morte de Jesus Cristo, o nosso Salvador e Redentor. Muito obrigado, Senhor, porque Ele desceu, Senhor, lá no mais profundo do inferno e tomou as chaves da morte da mão de Satanás e nos deu, Deus amado, a garantia de termos vida e vida eterna. Muito obrigado pelo domingo da ressurreição. Muito obrigado porque hoje nós podemos rememorar os atos salvíficos do Senhor. Pai, nós Te adoramos e bendizemos e convidamos, Senhor, venha fazer parte dessa mesa, venha fazer parte da mesa de cada um dos Teus filhos e filhas, Senhor, que estão em comunhão conosco nesse momento, adorando e bendizendo o Teu nome. Espírito Santo, nos envolva com Tua presença, com o Teu poder, manifesta a Tua glória sobre as nossas vidas, traga, Senhor, alegria, consolo, esperança e perspectiva, Senhor, de avançar e triunfarmos, Senhor, como o apóstolo Paulo disse, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Por isso, Senhor, nós permanecemos na Tua presença, porque sabemos que debaixo das Suas asas nós estamos seguros. Toma, Senhor, o primeiro lugar, Senhor, dessa reunião nas Tuas mãos e manifesta o Teu poder, a Tua glória com graça de salvação na vida daqueles que nos ouvem nessa noite, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos adorar ao Senhor com mais alguns cânticos e eu continuo pedindo você, compartilhe essa live. Vamos compartilhar a palavra de Deus com muitas outras pessoas para louvor e glória do nome de Jesus. Quero saudar o irmão Pedro, esposo da nossa irmã Laurita também, que está conosco. Eu abro meu coração.
estamos recebendo mensagens ali, graças a Deus, da nossa igreja metodista em Jacuecanga. A nossa página também está aí, sendo administrada pela nossa irmã Tainá, que é uma das componentes do Ministério de Louvor. Também quero saudar o irmão Pedro mais uma vez, saudando a todos com a paz do Senhor Jesus. Estão todos juntos, a nossa irmã Juliana, o nosso irmão César, a nossa irmã Laurita, o nosso irmão Pedro, todos eles participando juntos. Se eu não me engano, a irmã Mara também, nesse momento, fizeram uma mesa só para que possam participar da Santa Ceia do Senhor. Aleluia! O nosso irmão evangelista Osés está, Deus abençoe o nosso jovem Pedro, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Temos a nossa irmã Leia, dizendo, ô glória, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quero pedir que, se você tiver aí, cada um que tiver o seu celular, você possa conectar cada um no seu celular, porque você pode compartilhar, cada um compartilhando, nós vamos ganhando um pouco de visibilidade, a palavra de Deus ela vai alcançando os amigos de cada um que tem ali a sua grade de amigos, em nome de Jesus. Eu quero interromper esse momento, porque a palavra de Deus ela nos orienta que nós devemos dar honra a quem tem honra. E eu quero fazer nesse momento uma homenagem à santa serva do Senhor, a nossa irmã Sara, que aprove Deus recolher hoje, no domingo da ressurreição. O Senhor ressuscitou para a eternidade a vida da nossa irmã Sara, a mãe da nossa irmã, que é membro da nossa igreja, Márcia Dutra, sogra do nosso irmão evangelista Oséias, uma santa mulher de Deus. E podemos dizer, embora não era pastora, não foi ungida pastora, nunca estudou, mas sempre foi coluna ao lado do saudoso pastor, seu esposo, aleluia. E a minha esposa conta muitas histórias a respeito dessa família. E eu quero prestar um culto de gratidão a Deus pela vida de todos os familiares e pela vida da nossa irmã Sara, que hoje está nos braços do Pai. Que toda honra, toda glória, todo louvor seja entregue ao Senhor. A nossa irmã, ela pode dizer com convicção: combati o bom combate, acabei a carreira e guardou a fé, porque a fé é a chave que abre a porta da eternidade. A fé, acompanhado de boas obras, acompanhado de um coração que ama a Deus na vida do outro, nos leva a entrar na eternidade para vivermos com o Senhor nosso Deus. Então, eu quero, em nome de Jesus, render ações de graças por esse momento tão importante, embora possa causar dor, mas porque nós não estamos acostumados a perder, porque achamos que perdemos, mas eu quero registrar isso aqui em nome de Jesus, a nossa alegria de ter conhecido e ter caminhado um pouco com a nossa irmã Sara, em nome de Jesus. Deus abençoe toda a família para a honra e glória do nome do Senhor. Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor, que se encontra em Lucas, capítulo 22, do versículo 3 até o versículo 21, que diz assim: Ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. Judas foi entender-se com os principais sacerdotes e os capitães sobre como ele entregaria Jesus. Eles se alegraram e combinaram em lhe dar dinheiro. Judas concordou e buscava uma boa ocasião para entregar Jesus longe da multidão. Chegou o dia da festa dos pães sem fermento, em que era necessário fazer o sacrifício do Cordeiro Pascal. Então Jesus enviou Pedro e João, dizendo: Vão e preparem
a Páscoa para que comamos. Eles lhes perguntaram: onde, Senhor, quer que preparemos? Jesus lhe explicou: ao entrar na cidade, vocês encontrarão um homem com um cântaro de água. Siga esse homem até a casa em que ele entrar. E diga ao dono da casa: o mestre pergunta: onde fica o aposento no qual comeremos a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhes mostrará um espaço no cenáculo mobiliado. Ali façam os preparativos. E indo, acharam tudo como Jesus lhes tinha dito e prepararam a Páscoa. Chegada a hora, Jesus se pôs à mesa e os apóstolos estavam com ele. Então Jesus lhes disse: tendo desejado ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes do meu sofrimento, pois eu lhes digo que nunca mais comereis até que ela se cumpra no reino de Deus. E pegando um cálice, depois de ter dado graça, disse: peguem e repartem entre vocês, pois eu digo a vocês que de agora em diante não mais bebereis do fruto da videira até que venha o reino de Deus. E pegando o pão, tendo dado graça, o partiu e lhes deu, dizendo: isso é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois de cear, pegou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado por vocês. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Eu gostaria, irmãos, de fazer uma introdução dentro desse texto bíblico e dizer que, por ser domingo da ressurreição, domingo de Páscoa, a Páscoa ela é um pano de fundo para a nova aliança no sangue de Jesus. A Páscoa, ela, num contexto bíblico, ela é a preparação, ela tem um simbolismo, faz alusão à preparação para a redenção da igreja. E nós estamos aqui diante de um texto da última ceia, em que o Senhor Jesus, ele participou com os seus discípulos quando ele estava pronto para ser entregue nas mãos dos pecadores, aqueles que haveriam de matar Jesus. Nós nos deparamos, irmãos, nos versículos 14 e 15, que diz assim: chegada a hora, Jesus pôs-se à mesa e os apóstolos estavam com ele. Então Jesus lhes disse: tenho desejado ansiosamente comer essa Páscoa com vocês, antes do meu sofrimento. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Jesus ele está dizendo para os seus discípulos que ele estava aguardando ansiosamente para participar daquela ceia, daquela Páscoa com os seus discípulos, Jesus ele estava ali revestido de autoridade, de poder do Senhor Deus para poder absolver todo o pecado da humanidade. Vejam que quando nós vamos discorrendo sobre o texto, nós vamos entender que Jesus, após essa Páscoa, ele agora se retira para o monte para orar com os seus discípulos. E o evangelista Lucas ele vai dizer que Jesus ele orava e ele dizia ao Senhor Deus que, se possível for, passasse dele aquele cálice, mas todavia fosse feita a vontade do Eterno. Eu quero aqui, irmãos, dar um esclarecimento sobre essa palavra de Jesus, em que muitos até dizem que Jesus ele estava com tanta agonia que, se possível for, ele estava querendo abandonar a cruz quando ele disse isso.
mas ele naquele exato momento, Jesus, ele estava dizendo para Deus que ele era submisso à missão que o Senhor Deus deu a ele, registrada lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. O Senhor estava falando de submissão, o Senhor estava falando de autoridade espiritual sobre a vida dele enquanto homem, cumprindo os propósitos de Deus nessa terra. Ele não estava fugindo do cálice, ele não estava fugindo da cruz, ele estava dizendo: Senhor, se possível for, passe-se de mim esse cálice. Ou seja, o Senhor tem autoridade de tirar de mim ou deixar que eu continue cumprindo o propósito, a caminhada dessa cruz. Então, eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que enquanto vivermos nesse mundo, nós vamos viver momentos de agonia, momentos de dores, como nós temos dito, que tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança, como já diz a canção. Nós vamos passar, irmãos, por rejeições, por tribulações, por perseguições. E há momentos em que quem está à nossa volta não vão entender quando nós conversamos com Deus e falamos com Deus a termo da nossa intimidade com Ele. E vão achar que nós estamos desistindo da caminhada. Mas quando nós entendemos que o Senhor Deus é a autoridade absoluta sobre as nossas vidas, nós dizemos para Ele: Senhor, eu não sou o protagonista dessa história. Era o que Jesus estava dizendo naquele exato momento, segundo o meu entendimento. Eu não sou o super-herói, porque nada faço se o Senhor não me ordenar, se o Senhor não mandar. Então, se possível for, passe de mim esse cálice. Mas todavia, traduzindo essa palavra, toda honra, toda glória, todo louvor, toda majestade, todo tributo seja entregue ao Senhor, que é o meu Pai, o eterno Deus. E quando nós prosseguimos para o capítulo 24, nós vamos nos deparar, irmãos, com a ressurreição de Jesus. E o texto do capítulo 24 diz assim: mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, as mulheres foram ao túmulo, levando os óleos aromáticos que haviam preparado. Encontraram a pedra removida do túmulo, mas ao entrar não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexa a esse respeito, apareceram-lhe 2 homens com roupas resplandecentes. Estando elas com muito medo e baixando os olhos para o chão, eles lhe disseram: por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembre-se do que ele falou para vocês estando ainda na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores, seja crucificado e ressuscitado no terceiro dia. Nós aprendemos com essa palavra, meus irmãos, que apesar de todo o amor, toda a devoção, de toda a fé, de toda a esperança na caminhada que nós temos com o Senhor, há momentos que nós esquecemos das suas palavras. Tal como essas mulheres, o Senhor havia dito lá na Galileia ainda, que era necessário ele padecer, ele morrer, morte de cruz, para que ao terceiro dia ele viesse triunfar, e junto com ele a igreja do Senhor Jesus triunfar para toda a eternidade. Mas elas e eles, os discípulos, esqueceram das palavras do Senhor e foram tomados, irmãos, de uma profunda tristeza, de uma solidão tão grande, porque eles estavam acostumados com a companhia física do Senhor.
Eles não estavam simplesmente acostumados a exercer a sua fé, o ministério, aleluia, sozinho na caminhada. Quando Jesus, ele agora decide ser assunto à cruz do Calvário, e quando Jesus durante poucos dias se ausentou, eles sentiram uma solidão profunda, porque lá atrás ainda, no capítulo 22, Jesus, quando assentou-se à mesa, e que Jesus estava diante do cálice, ao mesmo tempo Jesus estava diante do pecado. E o cálice, naquele momento, estava representado por Judas Iscariotes, a quem haveria de trair o Mestre, a quem haveria de adorar o Deus Mamon, o Deus do dinheiro, o Deus dos bens materiais, o Deus que massageia o ego do ser humano, fazendo o homem se apegar às coisas, trazendo uma ilusão tal que o homem passa a humanizar as coisas e coisificar as pessoas, deixando de amar a Deus na vida do outro e exercer o ministério da misericórdia, da íntima compaixão, tal como Jesus exerceu. E agora aquelas mulheres se esqueceram das palavras proféticas de Jesus, que ele haveria de ser entregue nas mãos dos pecadores, morrer morte de dor, vergonha, morrer para que nós tivéssemos vida e vida abundante em sua presença. E quando nós caminhamos um pouco mais para frente desse texto, nós vamos nos deparar ainda com mais dois discípulos. Os discípulos no caminho de Emaús. Quando pensamos que perdemos a esperança e essa esperança deixa de estar materializada diante de nós, quando as coisas que estamos acostumados a palpar, e que quando nós apalpamos essas coisas físicas, materiais, nos traz satisfação, e nos apegamos às coisas físicas desse mundo, nos falta a fé. Quando falta um emprego, falta a fé. Quando falta a saúde, falta a fé no coração de muitos. Quando falta alguém que nós amamos, em que toda a vida nós amamos sozinho e não fomos retribuídos pelo amor dessa outra pessoa, nos falta a fé. A ponto de nós abandonarmos a fé num Deus que supre todas as nossas necessidades em glória, um Deus que é presente em nossas vidas todos os dias, até a consumação dos séculos. Pois foi Ele mesmo quem disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E esses discípulos, eles agora se viram no caminho de Emaús, numa aldeia bem distante, no caminho do caos, aonde já não lhes importava mais nada. A comunhão com os outros discípulos não lhes importavam. Estar no templo também não lhes importava, porque eles ouviram dizer que Jesus, que era um homem bom, justo e verdadeiro, foi entregue nas mãos dos pecadores, foi morto. E junto com a morte de Jesus, aqueles dois discípulos se precipitaram e deixaram matar a sua fé também. Tal como no jardim, quando Judas beijou Jesus, para que os soldados romanos identificassem
que Jesus era o Redentor e que ele haveria de influenciar a história da humanidade. Jesus foi entregue ao Sinédrio, foi entregue aos religiosos, foi preso, e eles pensaram que poderiam prender Jesus, porque prendendo Jesus acabariam com a história da igreja para toda a eternidade. Mas naquele exato momento eles estavam enganados, porque Jesus estava se fazendo cumprir os propósitos nos momentos determinados do Senhor Deus, para que a igreja do Senhor viesse triunfar para toda a eternidade. Aleluia. Eu quero dizer para você com essa palavra que podem tentar prender os seus sonhos, podem tentar impedir que você seja feliz, podem te colocar em quarentena dentro de casa. Você pode perder o seu emprego, mas eu quero dizer para você que as obras e os pensamentos de Deus a respeito da sua vida são muito maiores do que pensam ao seu respeito. Porque Jesus, ao terceiro dia, ele ressuscitou. E com a ressurreição do Senhor Jesus, ele ressuscitou também em nossos corações a esperança de dias melhores, da conquista, porque nós não andamos por vista humana, aleluia, nós andamos pelos olhos da fé, e nós acreditamos que independente de qualquer coisa, o Senhor é presente nas nossas vidas. Eu quero te convidar nesse momento a preparar o teu coração. Eu quero pedir que você prepare agora a sua adoração ao Senhor, como aqueles óleos aromáticos dedicados como oferta ao Redentor. Eu quero pedir que você, ao pegar o pão e ao pegar o vinho, que você possa agora virar para quem está do seu lado, para o seu cônjuge, para os seus filhos, e dizer para eles, como os judeus eles sempre faz no momento da Páscoa, contar a história do povo quando eles saíram do Egito, como eles triunfaram, falar de toda a história. E na cultura judaica, a água salgada ela representa as lágrimas do povo, as ervas amargas, o sofrimento. O cordeiro assado, ele representa o Senhor ressurreto. Tem tantos símbolos. O mel como a doçura, como o Senhor vem e adoça a nossa vida. E a passagem do Egito para a grande libertação. Que nesse momento você possa relembrar como era a sua vida antes de conhecer e ter uma experiência com o Senhor Jesus. Contar os sofrimentos que você passou e vivenciar agora as muitas alegrias que você tem na caminhada com o Senhor Jesus. É contar testemunhos. Os judeus nessa época da Páscoa, eles contam o testemunho quando eles estavam exilados, quando eles passaram por todo o sofrimento, por todas as dores. Os judeus, eles rememoram
aquele momento opressor que eles passaram na mão de Faraó. Os judeus, eles fazem comparação dos 40 anos que eles passaram no Egito, e eles fazem alusão quando o inimigo das nossas almas levou Jesus para o deserto, quando Jesus estava jejuando 40 dias e 40 noites. Eles fazem associações dos atos salvíficos do Senhor, porque eles sabem que o Senhor, Ele vive, aleluia, e que o único que pode libertar, eu digo judeus cristãos, o único que poderia libertar as vossas vidas foi o Messias, aleluia, por obra e graça do Eterno. Eu quero pedir que nesse momento de comunhão você pegue o pão e nós vamos dar graça ao Senhor nesse momento. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, nós te damos graça, Senhor, porque ao Senhor Jesus assentar naquela mesa com os seus discípulos, ó Pai, Ele disse que aguardava ansiosamente aquele momento de comunhão com os seus discípulos. Aquela era a última Páscoa. Aquela era uma Páscoa de transição para a nova aliança. Aliança no corpo e no sangue do Eterno. Por isso, Senhor, nós consagramos os dons de pão e vinho na Tua presença. Ó Deus, nós não cremos, ó Deus, que o pão é o corpo de Jesus. Nós não cremos que o suco de uva é o sangue de Jesus. Eles são, ó Deus amado, símbolos da nossa fé. Ó Deus, símbolos que nos fazem rememorar os atos salvíficos do Senhor. E rememorar, Deus, é contar história. É contar, Deus amado, os sofrimentos do Teu povo no Egito. É contar o sofrimento de Jesus, Senhor, no caminho do Gólgota, Deus. É contar, Deus, o sofrimento na cruz. Mas, sobretudo, Deus, é testemunhar a ressurreição, a alegria, a vida, ó Deus, ao terceiro dia que o Senhor conquistou por nós na cruz do Calvário. Por isso, Senhor, nós aplaudimos o Teu nome, dedicamos, ó Deus, o nosso louvor, a nossa adoração, porque ao Senhor toda honra, toda glória, todo louvor, para todo sempre. Amém, aleluia, glória a Deus. Vamos adorar o Senhor com cântico, enquanto nós participamos do pão e do vinho, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Quero sempre estar. O Senhor partiu o pão. Quando o pão é partido, Ele comunica a comunhão. Quando eu parto o pão, eu estou dizendo que eu tenho comunhão com você, meu irmão, minha irmã. Logo, eu não caminho só, porque Jesus não caminhou sozinho. Ele conquistou no seu ministério muitos discípulos e discípulas, e foi gerado comunhão. Por isso, parta o pão nesse momento, troque o pão com o seu irmão, com a sua irmã, e diga para o seu irmão, para a sua irmã, que você tem uma aliança com ele. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Para profetizar e pregar.
momento. Aleluia. Não há nada que me faça temer. Aleluia. Não importa o que enfrentarei, com ação imbatível serei. Aleluia. De igual modo, tomamos do vinho em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Vai fazer a minha vida mudar. Em meio às lutas eu vou triunfar, pois eu sei que é só em ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, com a unção imbatível serei. Uma só palavra que Deus manda, pra fazer a minha vida mudar. Em meio às lutas eu vou triunfar, pois eu sei que é só em ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, com a unção imbatível serei. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero pedir que você agora curve a sua cabeça. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Senhor, te adoramos e te bendizemos por esse momento, ó Deus amado, de memória. Esse momento em que a tua igreja se reúne à mesa para rememorar os atos salvíficos do Senhor. Que onde houver tristeza, Senhor, dê lugar para alegria. Que onde houver, Deus amado, solidão, que dê lugar para a presença do Teu Espírito. Que onde houver, ó Deus amado, fragilidade emocional, que o Senhor possa trazer o equilíbrio. Que onde houver o abandono, ó Pai, o Senhor possa trazer a comunhão. Meu Senhor, junto, ó Deus amado, com o domingo da ressurreição, como ministro e sacerdote do Teu altar, eu quero ministrar, Deus, a ressurreição de muitos sonhos, de muitas petições de orações, ó Deus, dos Teus filhos e filhas que colocam diante dos Teus pés. Nesse momento, Deus, nós ministramos a bênção sobre a vida do Teu povo e que o Senhor, em resposta às nossas orações, possa entregar a bênção na mão de cada um, no nome de Jesus. E que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Santo Espírito de Deus guarde as vossas mentes e os vossos corações, na bênção de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, não só hoje, mas para todos sempre, e todos digam amém, amém e amém. Vamos encerrar com louvor em nome de Jesus. Uma só palavra que Deus manda vai fazer a minha vida mudar. Em meio às lutas eu vou triunfar, pois eu sei que é só em ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, com a unção imbatível serei. Uma só palavra que Deus manda
nossa igreja metodista, a página da nossa igreja metodista em Jacuecanga, administrada pela nossa irmã Tainá, está dizendo #juntos num único propósito. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero louvar a Deus pela sua vida que participou conosco durante esse momento. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor te conceda o sono do justo em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus.